kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia! Bom dia aos nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui pela Rádio Chapecó. Hoje é dia 16 de novembro de 2019, são 8 horas e 1 minuto e está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa que vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, e está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente, e o tema do programa de hoje é Anjos e Demônios na Visão Espírita. E queremos cumprimentar a você, nosso amigo ouvinte, que acorda cedo, que liga o seu rádio ou que está aí conectado na internet, e convidá-lo para participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. O telefone da rádio 2049-1200, o WhatsApp 2049-1212 ou online no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco ou também acompanhar pelo site da Rádio Chapecó, radiochapecó.com, ou pelo bom e velho rádio na frequência 1330 AM. Então sejam todos bem-vindos e sintam-se em casa. Hoje no estúdio conosco, essa que vos fala, Pola, da Sociedade Espírita Leocádio José Correia, e também os nossos amigos queridos, a Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabi, bem-vinda. Bom dia, Pola, um bom dia muito especial a todos aqueles que estão nos acompanhando. O nosso querido amigo Celso Dalpiva, também da Sociedade Leocádio José Correia. Bem-vindo, Celso, bom dia. Bom dia, Pola, nossa saudação muito fraterna a todos os ouvintes. E o nosso amigo Edson Nick, da... Amor e Caridade. Amor e Caridade. Bom dia, Nick, bem-vindo. Bom dia aos nossos amigos aqui da mesa e bom dia a todos que estão nos assistindo e nos escutando. O Nick, essa voz bonita que vocês estão ouvindo, é o nosso coordenador dos canais de comunicação hoje, ele que vai ver os recadinhos e as participações dos nossos ouvintes. E antes de começar o nosso bate-papo, nós queremos agradecer aos apoiadores que voluntariamente e anonimamente têm contribuído para que esse programa vá ao ar todos os sábados, assim como a imobiliária Nostra Casa e a construtora Scala. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é Anjos e Demônios na Visão Espírita. Bem, a ideia do bem e do mal faz parte da natureza humana. De modo semelhante, a ideia de anjos e demônios, figuras que representam o bem e o mal, também povoam o imaginário popular e por muito tempo serviram como instrumentos de controle da população. Acreditava-se que, de acordo com as ações e pensamentos, os seres humanos seriam destinados ao céu angelical ou às profundezas infernais eternamente. O Espiritismo, porém, vem nos trazer um novo entendimento acerca das punições e compensações divinas. A sua benevolência nos presenteia com misericórdia e, ao nos conceder liberdade de escolha, assim como formas de saldar os débitos. Isso, é claro, sob a lei de causa e efeito. Então, hoje nós vamos falar
um pouco sobre estes seres, ou como a doutrina espírita entende os anjos e demônios. E nós poderíamos começar comentando um pouco sobre os anjos. Como a doutrina espírita entende a existência de anjos? Fábio? A ideia dos anjos, ela varia muito, né? Se a gente conversar, dependendo da cultura, da crença, da religião, são ideias bastante distintas, né? Por exemplo, em alguns pensamentos de que o anjo seria mensageiro, né? A etimologia da palavra nos remete a esse pensamento, que o anjo seria um mensageiro de Deus, né? A ideia daquele anjinho de cabelo cacheadinho, gordinho, sentado na nuvem, né? Tocando com as asinhas, com as asinhas brancas, uma auréola, a figura que se criou da ideia do anjo. E o Espiritismo entende, sim, que os anjos existem, mas no nosso entendimento, o anjo é um espírito que evoluiu muito, que teve uma evolução muito interessante na Terra, que aprendeu muito, que cumpriu a sua missão e hoje ele ocupa um lugar especial. Mas também a gente precisa esclarecer que Deus não cria anjos, né? Deus cria a todos do mesmo modo. Todos os espíritos são por ele criados, simples e ignorantes, e todos dotados de livre-arbítrio. Então, a partir das escolhas que nós fazemos, utilizando o nosso livre-arbítrio, determinando, portanto, nós mesmos o nosso caminho evolutivo, é que nós vamos evoluir espiritualmente ou não. Então, os anjos são criaturas que fizeram boas escolhas e que evoluíram muito. E hoje estão alçados a uma condição espiritual muito interessante. Então, eu também vou poder ser um anjo? Então, eu acho que sim, Nick. Eu acho que sim. Na verdade, a gente brinca, mas todos nós temos, né, essa possibilidade. Na verdade, esse é o nosso destino. A evolução mais ampla, uma evolução maior enquanto espíritos. Todos os anjos é importante registrar que foram espíritos criados simples e ignorantes pelo Criador, por Deus, que foi dado a eles a possibilidade de crescer através do seu livre-arbítrio, foram evoluindo. Então, o que nós chamamos hoje de anjo, o anjo da guarda, nada mais são do que espíritos como nós, que evoluímos, provavelmente muito mais velhos do que nós, ou talvez mais novos, mas evoluíram mais rapidamente, né? E subir na escala evolutiva da questão moral. E hoje desempenham um papel dos nossos auxiliares, daqueles que velam por nós, que nos auxiliam, que estão nos intuindo aí, né? Então, não é o anjo conforme a Fábio falou, naquela descrição que nós vemos na mídia... Que nasce pronto, né? Que nasce pronto, não. Seria bem injusto isso, né? Sim, porque o Criador criou todos iguais, né? E dá essa condição de cada um de nós, à medida que vamos evoluindo. Mas o Nick pediu se ele vai ser anjo, mas vai ter que voltar aqui muitas e muitas bastante, encarnações. Né? Não desanima, Nick. Continua firme. Como nós somos eternos, Nick, 1 milhão de anos é um lapso de tempo, né? Pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo. Então nós somos eternos, não temos mais fim, né? E isso que é interessante, né? É interessante a gente saber que o que Francisco de Assis, esse espírito de luz, né? Esse era próximo de um anjo encarnado. Uhum. Né? Que sabe quantos irmãos lhe acompanham aqui na Terra, através da sua equipe de trabalhadores, e outros tantos, né? Que aqui vieram, né? Nos trazer nos auxiliar nesta compreensão. E uma coisa que você falou, que o seu Dalpiva falou há pouco, e a gente precisa também pensar um pouco sobre isso. Nós sabemos que essa não é a nossa primeira passagem por aqui, né? Já estivemos aqui muitas e muitas vezes. Então, o fato é que nós fomos criados simples e ignorantes. Hoje nós somos simples, mas não somos mais ignorantes, né? Então, precisamos fazer essa ponderação também do que é que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio nessa caminhada, então, com a qual nós recebemos de presente aí. Verdade. Esses espíritos, então, que nós chamamos de anjos, todos eles experimentaram também o mal, erraram muito, 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 e com o passar do tempo e das encarnações que tiveram as oportunidades devidas e dadas pelo nosso Pai,
chegaram à condição de anjo. Bem lembrado, essa caminhada que eles fizeram, é a mesma que todos nós fazemos. Né? Estamos fazendo. Estamos fazendo. Todos, inclusive os que estão assistindo e escutando. Chegarão a anjos. Em algum momento. Então, do ponto de vista espírita, anjos não são esses seres perfeitos, criados por Deus, prontinhos, né? Não. Anjos, nós entendemos que são esses espíritos que, como todos nós, já passaram por uma escala evolutiva e já alcançaram um determinado grau de perfeição, né? E aí me ocorre aquelas passagens que dizem que Deus escolheu tal e tal pessoa. Na realidade, todos nós somos os escolhidos, né? Todos nós temos a mesma oportunidade. Alguns aproveitam mais rapidamente a oportunidade do conhecimento, do desenvolvimento, da melhora, e outros demoram um pouquinho mais, né? Ficam mais tempo no vício, né? E tem mais encarnações, né? Outros mais rapidamente chegam a essa condição. Isso tudo que o Nick vem falando nos faz lembrar que, além da figura de anjos, nós vemos também a figura dos demônios, né? Essas criaturas que erram bastante e que impelem outros irmãos ao mal. O que a gente poderia dizer em relação aos demônios na visão espírita? Eles existem? Dalpiva, o que tu acha? Interessante fazer uma reflexão sobre esse termo demônio, porque no consciente popular, demônio foi uma criação, né? É uma entidade, um ser, que rivaliza com Deus. Então vamos fazer uma reflexão conjunta, convido os irmãos para esta reflexão, para nós respondermos a esta questão em conjunto. A doutrina espírita é a doutrina da racionalidade, da razão. É interessante observar que em 18 de abril de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, que é uma obra de 1019 questões, a primeira questão que Kardec aborda é que é Deus. Não é quem é Deus, é que é Deus. E a resposta dos Espíritos foi objetiva. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é Deus, essa inteligência suprema, não tem nada, não tem ninguém mais do que ele. Acima, né? Acima dele. Nem próximo dele, acima dele. Nas questões seguintes, que Kardec foi abordando e questionando os espíritos que estavam orientando a codificação, ficou claro que Deus é imaterial, é eterno, imutável, não teve início, não terá fim, é onipresente, onisciente, soberanamente bom e justo. E que nos criou a todos nós na mesma condição, conforme a Fábio falou antes, simples e ignorante. Ignorante, evidentemente, no sentido que nós não tínhamos conhecimento. Todos passaram por esse processo. Cada um de nós teve um acompanhamento até determinado momento em que nós passamos até a liberdade na nossa caminhada. Então, tudo que nós conseguimos é nosso mérito ou demérito. Eu tenho a liberdade de estudar. Se eu estudar, eu tenho o mérito de passar. Se eu tenho a liberdade de estudar e não estudo, vou rodar. A responsabilidade é minha. Então, passamos a refletir isto. Se Deus é soberanamente bom e justo e nos criou todos iguais, como pode existir um ser perverso, que nós, no popular, chamamos de demônio, diabo, capeta, etc. e tal, toda essa denominação, que vem praticar o mal? Se Deus tivesse criado o diabo, o demônio, como um ser mau, onde é que estaria soberanamente bom e justo? Onde é que estava a justiça divina? É contraditório, né? É contraditório. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, mas nós aprendemos isso de infância na nossa educação religiosa, e ainda hoje, cuide do demônio, cuide do diabinho. Então, vamos refletir. O Criador, o Pai, é soberanamente bom e justo. Ele nos criou todos iguais. Ele não criou os perversos. Então, os nossos irmãos, que hoje partilham da nossa vida, da nossa sociedade, e que estão envolvidos com o mal, é uma deliberação deles. É o uso do livre-arbítrio. É o uso do livre-arbítrio. Quer dizer, eles vão chegar a uma condição de espíritos puros? Vão, mas terão que passar pela relação de causa e efeito, a lei de causa e efeito. Vão passar por muitas dores. Daí porque, respondendo, então, vamos chegar à conclusão que o demônio é uma criação nossa.
Exatamente. A criação, nós, dos homens. É aquilo que a Paula falava na abertura do programa, da questão de se criar algo para controle Emocional. Através do medo, né? Através do medo. domínio. Então não existe demônio. Mesmo porque a expressão demônio, na sua origem, lá, a palavra demônio, fala de anjos, que pode ser para o bem ou para o mal. Assim, E se então, a gente imaginar que Deus criou uma criatura especificamente para a perversidade, olha, eu vou criar esse espírito para que ele seja mau eternamente, cadê o livre-arbítrio do espírito? não, e Não tem? com a lei é a justiça divina. Qual é a É. justiça Se ele, divina? se ele é soberanamente bom e justo, e esses atributos de Deus, ele tem no grau máximo, não tem nenhum outro ser que tenha igual. Deus é que tem. Como é que ele vai criar essa questão? E uma outra questão sobre Como é isso que ele vai errar É. na criação dele? Uma outra questão referente a isso é quando as pessoas falam que o demônio é um anjo caído, né? É uma outra questão que a filosofia espírita rebate. Por quê? Se você chegou à condição de anjo, né, você não tem como regredir mais. Você Não não cai tem- mais. Você não tem como ficar brabo com Deus, né? Se revoltar contra Deus e aí começar a fazer o mal. Porque esse espírito já passou pelo mal. Se ele chegou à condição de anjo, ele não tem mais como regredir. Então isso não é verdade. Não tem Ele fez um como. aprendizado enquanto ele escolheu o mau caminho. Isso. né? Ele só é um irmão que ainda não conhece o bem. Ele A foi diferença criado na é essa. mesma condição do anjo, né? E enquanto aquele espírito optou por evoluir no caminho do bem, esse optou por ficar estagnado num caminho que não é do Isso. bem. E praticando mal. E De praticando mal. Por enquanto. Até ele não conhecer o bem. É importante relatar que à medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós não regredimos. Então, se utilizar a expressão anjo caído, é uma expressão contraditória. Porque aquelas pessoas que atingiram, aqueles nossos irmãos, nós todos, quando atingimos um certo grau de evolução moral, aquilo está consolidado, esses valores. E nós temos condição de enfrentar as dificuldades com serenidade. Né? Então, respondendo objetivamente, o diabo não existe. É uma criação nossa. São irmãos que se envolveram, se afastaram dos ensinamentos do Cristo, ensinamentos do Pai, e estão na perversidade. Como temos hoje na sociedade irmãos envolvidos na criminalidade. Sim. Mas esses irmãos vão passar pelo caminho para chegar a ser um espírito bom também, Com certeza. dentro de um processo evolutivo, racional. Até porque, né, gente, olhando para esse cenário, se existissem realmente anjos e demônios, Deus não seria justo e bom. E aí, tudo aquilo que Jesus ensinou em relação ao perdão, a amar o próximo, a amar os inimigos, não faria sentido. Então, por que aqueles que estão fadados, né, a serem esses seres perversos, de que adiantaria eles se arrependerem, se perdoarem, buscarem o perdão? A gente vê que a gente tem que realmente ler o Evangelho, estudar, sim, a doutrina de Jesus, mas sempre com a razão, que é o que o Espiritismo nos traz, para que a gente tenha essa fé raciocinada, não é? Mas nós estamos aqui falando de anjos e demônios e eu estou aqui pensando, daqui a pouco o nosso ouvinte está também nessa dúvida. Mas só tem essas duas pontas da escada aí no meio. Tem uma hierarquia dos espíritos? Como é que o Espiritismo enxerga? Tem. Existe uma hierarquia, sim, dos espíritos. E essa hierarquia nada mais é do que tudo que nós conversamos até agora. O espírito, ele tem a hierarquia conforme a sua moral, né? Dentro do espiritismo, há os estudos que nos possibilitam o entendimento, dizem que nós temos 3 ordens de espíritos, né? Que são os imperfeitos, aquele que predomina ainda a matéria sobre o espírito e que trazem ainda muitos vícios, carregam muitos vícios, orgulho, egoísmo, tudo que nós conhecemos ainda. Ele tem a propensão do mal, ele ainda é ignorante, né? Eles sabem que Deus existe, mas eles não compreendem ainda, eles não entenderam o que é Deus, quer dizer, que é Deus e o que Ele quer de nós, né? Que é essa evolução. Temos os espíritos bons, aí sim, já o espírito predomina sobre a matéria,
né? E possuem um grau muito grande de evolução. Conhecem a ciência, conhecem a sabedoria e a bondade. E estão em plena evolução. E existem, então, espíritos puros. Esses, sim, são espíritos aí que nós falamos dos anjos, né? Espíritos crísticos, que nem Jesus. Que já são mais elevados. Muito elevados. Que já passaram por tudo que nós estamos passando e já conheceram a bondade, né? O amor mesmo, na sua essência. E eles têm uma superioridade moral e intelectual muito, muito grande. Essa ordem é a ordem que comanda e que ajuda os outros espíritos ainda inferiores. Então, nós nunca paramos de trabalhar. Nós ainda estamos no começo da evolução. Estamos sendo ajudados pelos nossos anjos. Aí eu preciso lembrar a fala do Dalpiva, que diz que todos nós somos criados iguais, né? E se nós somos criados iguais, nós temos a oportunidade do conhecimento, do desenvolvimento, da melhora. Mas nós somos ajudados pelos espíritos que já estão superiores, que já são superiores a nós. Entre eles, e eu preciso lembrar, os nossos anjos guardiões, nós chamamos os nossos mentores, que são espíritos maravilhosos, superiores a nós e que estão aqui para nos ajudar. Por isso que a gente fala tanto em oração, né? Para que a gente consiga conversar com Deus, com os nossos mentores, para que nos intuam para o bem, para que nos ajudem a nos afastar do mal. Sim, a nos afastar do mal. Não foi à toa que Jesus disse, né, na oração dominical, no Pai Nosso, né? Isso. E não nos deixeis cair na tentação, ou seja, que a gente também receba essa ajuda do Pai, dos bons espíritos, para não cair no As tentações que ele fala refere-se aos nossos irmãos que ainda não perceberam a mensagem do Criador, né? Mas que sairão dessa situação. Né? E que também nos intuem para o mal. Sim. Nos convidam. Nos convidam, né? E só conseguem nos atingir quando nós vibramos na mesma frequência deles. Frequência. E uma coisa importante, quando se fala nessa hierarquia ou nessa escala dos espíritos, é que independente da posição em que o espírito se encontre, se ele ainda está voltado ao mal, às práticas menos nobres, ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Se Deus é perfeito e ele cria um espírito à sua imagem e semelhança, esse espírito também está destinado à perfeição. E mais do que isso, Deus criou esse espírito à sua imagem e semelhança e colocou lá no seu coração uma centelha do seu divino amor. Então não importa se aquela criatura ainda está apegada ao mal, ela ainda está na ignorância que permite a prática do mal. Ela tem condições de sair desse estágio e avançar. Então nós podemos evoluir, Fábio. Sim, nós podemos evoluir e evoluir é exatamente o nosso propósito aqui na Terra. Nós fazemos uma confusão, né? É muito comum, em função de estarmos na matéria, de sermos matéria e termos esse apego a tudo que é material, a gente tende a pensar que nós somos um corpo que possui um espírito. E na prática é o inverso. Nós somos um espírito que está temporariamente encarnado na Terra em uma missão de aprendizado, em uma missão evolutiva. Então, a nossa encarnação, ela é como uma viagem, que tem um início, que é o momento do nosso nascimento, que tem um momento que vai terminar, mas nós não sabemos qual é esse momento, e a partir disso nós voltamos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. E o momento entre a nossa chegada e a nossa partida, ele está destinado à nossa evolução. Então, como é que nós vamos evoluir nesse período? Através do amor, da prática do bem, da prática da caridade. Dentro daquilo que a doutrina nos traz de uma forma tão simples, que é a reforma íntima, né? Tentando combater as nossas más tendências. Simples e difícil, né? Simples e difícil. Tentando fortalecer as nossas virtudes, né? Através do autoconhecimento, procurando saber quem nós somos, conhecendo as nossas fraquezas para poder trabalhar sobre isso,
né? Dia após dia. É claro que não é um milagre, né? Não existe mágica, a gente não dorme malzinho e acorda bonzinho. Assim como não morremos com vícios e nascemos, quer dizer, voltamos para o mundo espiritual anjinhos e bons. Esse é um equívoco sério também, né? Por que o Nick diz que a reforma íntima é difícil? Porque nós, como vivemos muitas vezes, nós temos vícios que estão arraigados em nós e que nos acompanham de longa data. Sim. Não é tão fácil nos livrarmos dele. Valores consolidados, né? E orgulho é uma das questões que nos impede de humildemente reconhecer, né, as nossas vaidades, né? Não basta a gente... Porque Jesus nos convida o quê? Há uma expressão interessante. Perdoar as ofensas e amar os inimigos. Perdoar as ofensas é um exercício que nos cobra uma posição de reforma, né? E perdoar as ofensas não é esquecer. Porque esquecer é uma questão de amnésia. Perdoar as ofensas é não sentir dor quando nós nos lembramos. É ressignificar. É ressignificar, né? E como nós guardamos isto ad eternum. E vamos voltar para lá achando que somos anjos? Não. Nós temos que aproveitar. E há aquela passagem de Jesus: ajusta-se com o teu inimigo enquanto estiver a caminho, para que um não esteja do outro lado e um aqui, e continue este conflito. Pede a nossa reforma íntima. Então, por que nós temos que passar pela Terra? Para evoluir moralmente. E a evolução do espírito em relação às questões da Terra só se dá na Terra. Nós não podemos evoluir no plano espiritual quando temos questões pendentes aqui. Por isso precisamos estar aqui. Por isso precisamos honrar essa oportunidade e agradecê-la. E essa questão que o seu Dalpiva fala sobre a gente se reconciliar com o nosso inimigo enquanto está no caminho, nós precisamos saber, ter clareza de que nós não sabemos em que momento esse caminho chega ao fim. Então, talvez eu tenha ali uma mágoa que me consome, que me infelicita, que me machuca há muito tempo, e eu estou esperando o momento certo, aquilo que eu acho que é o momento certo para resolver isso com a pessoa. Talvez esse momento não chegue. Eu posso desencarnar hoje, a pessoa pode desencarnar hoje, e aí nós vamos levando vida fora, morte adentro, questões que precisam ser resolvidas aqui e que passam exatamente pelo nosso processo evolutivo. Quando eu consigo vencer o meu orgulho, eu consigo pedir perdão, consigo perdoar, é um passo importantíssimo na minha reforma íntima, na minha evolução moral e espiritual. É um passo que eu estou dando lá na escala, né? Não quer dizer que eu vá ser promovido, mas eu estou facilitando as coisas. Essa questão também me faz lembrar muito as palestras do Hermínio, quando ele fala que quando ele pensa em evolução, ele pensa assim: o braço esquerdo levantado, segurando a mão de um espírito mais evoluído que está me levantando, e o outro braço aqui embaixo, o direito, né, levantando o meu irmão. E nós fazemos essa escala sempre, né? Um tentando ajudar o outro. E aí a gente naturalmente acaba remetendo à questão família, né? Porque a nossa situação familiar é exatamente isso que o Nick coloca. Nós recebemos a oportunidade evolutiva sendo colocados num núcleo familiar onde nós temos resgates kármicos a realizar, para que sejamos auxiliados na nossa evolução e auxiliemos os demais para que venham conosco. Aí, olha que oportunidade incrível. A família, como é importante a família e principalmente os exemplos que a família dá aos seus filhos. Importantíssimo. Agora, ouvindo tudo isso que vocês falam, eu fiquei pensando, realmente o caminho é aquele que Jesus ensinou, né? Amai-vos uns aos outros. Mas não basta só amai-vos, tem que ajudai-vos uns aos outros também, não é, pessoal? Então, e você veja, Paula, quando a gente fala na questão da reforma íntima, quando a gente fala no autoconhecimento, não basta que eu saiba quais são os meus defeitos. Eu preciso saber o que fazer com eles. Porque o autoconhecimento não é algo tão difícil. Existem, inclusive, muitas práticas que podem nos auxiliar. A própria terapia, por exemplo, pode nos auxiliar. Olha, eu tenho essa situação, eu preciso resolver. A questão é como, qual o caminho. E aí a doutrina vem
lindamente e generosamente nos dizer, olha, o modelo e guia é Jesus. Olha para ele. Esse é o teu caminho. Maravilhoso, gente. Para quem está nos acompanhando, esse é o programa Hora Espírita. Agora são 8 horas e 30 minutos e nós estamos conversando sobre esse tema tão interessante, anjos e demônios na visão espírita. Se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó, o telefone da rádio 2049-1200 ou o WhatsApp da rádio 2049-1212. E ainda, para quem nos acompanha online, você pode deixar o seu recado, o seu comentário, a sua pergunta no Facebook, direto na live do programa. O Nick hoje é o cara que está comandando, né, os nossos canais de comunicação. Nick, como é que está a participação dos nossos ouvintes? Tem bastante participação, né? E bastante pessoas assistindo o programa pelo Face. Quero mandar um abraço para a Serlei, para a Keti, para a Juleide, para a Isabel e para o Gilmar. Um grande abraço a Hilton, lá de Tubarão, que sempre nos assiste, para a Lia, a nossa querida amiga Lia, para a Sônia Maria, para o João Dias, que está sempre conosco, para a Reni, para a Solange, para a Mona Lisa. A Solange coloca uma coisa aqui interessante. É importante desmistificar a ideia dos anjos e demônios, pois em criança eu ficava apavorada com a possibilidade de um demônio estar me observando e desejando o meu mal. É apavorante. Especialmente para os pequenos, né? Isso. Um abraço para o Alceu também, para a Clenir, para o seu Nelson de Souza, para a Sandra, nossa querida amiga que está nos assistindo, para a Bianca também. Lembrando a todos, algumas questões aqui e toco num assunto sobre política e gostaria de lembrar a todos que esse é um programa que fala sobre espiritismo, tá? A gente não entra em debates políticos aqui, tá? Só lembrando nossos amigos aqui, respeitando sim a liberdade, né? Mas no nosso programa nós só falamos sobre espiritismo. E há tanta coisa para se falar em espiritismo que falta tempo, não falta tempo? Sempre falta tempo. Então, não dá para entrar em outra seara. Não. Gente, o Nick falou no comentário dessa ouvinte que fala sobre a relação do medo que a gente impõe, às vezes, às crianças, né? Quantos, né, de nós? Ah, não faz isso, o diabinho vem te puxar as pernas à noite. E nós crescemos com esses medos. E aí a gente acaba tendo uma imagem distorcida de que há seres na criação cuja missão é nos incomodar. Incorporando esses valores. E aí a gente tem que pensar assim, não pode Deus dar como uma missão, né, para um espírito incomodar o outro, mas a gente deve entender que nós temos sim determinadas missões na Terra, não temos? Dalpiva, qual será a missão dos espíritos na Terra? Não é de incomodar. A primeira missão minha, a primeira missão tua, Paula, do Nick, da Fábio, de cada um de nós, é trabalhar nossa reforma íntima, nossos valores. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão muito clara da nossa situação, daquilo que nós temos que ainda avançar, dos nossos defeitos, né? É necessário, pois, que a gente trabalhe isto. A nossa reencarnação tem por primeira missão a nossa evolução, a nossa purificação, né? Purificação no sentido de irmos burilando esses valores do ódio, do desejo de vingança, desses valores inferiores. Esta é a primeira missão que nós temos que ter conosco mesmo. Porque nós não podemos transmitir aquilo que nós não temos de valor. Então precisamos acumular valores para transmitir. Mas há uma mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que trata dos trabalhadores da última hora, daquela passagem do Cristo, do Evangelho do Cristo, em que o irmão Erasto deu uma comunicação tratando da missão dos espíritas. Missão de cada um de nós, de cada um dos seres encarnados. Diz ele que vocês são hoje os nossos apóstolos da crença revelada pelos espíritos superiores. Preguem e ensinem a lei da reencarnação e o progresso que os espíritos conseguem através dela,
conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres. Então, a nosso processo evolutivo se dará através do processo reencarnatório. Como vamos entender a justiça divina? Nós 4 aqui estamos perfeitos de saúde. E há irmãos frequentando a PAI, para caracterizar. Há irmãos que têm todo um poder econômico, todos bem, e outros que estão mendicando o almoço, a janta. Como entender esses conflitos de saúde, de poder, de riqueza? Cada um está aqui para resgatar os seus débitos, os seus compromissos, aquilo que nós não fizemos bem na lição passada. Quer dizer, o aluno que não estudar não pode passar. Ele não volta, não retrocede, mas permanece. Fica parado naquele Repete ano. a série. Repete a série. Ele não volta para a série anterior, mas ele tem que repetir. É uma injustiça do professor? Não, ele não passou. Então, nós temos, ele está nos convidando aqui, Erasto, a divulgar esses valores. Esses valores que vêm. Porque lembramos que quando Cristo esteve conosco, ele disse que quando chegasse a hora aprazada, a hora em que nós já estivéssemos evoluído, a sociedade, os habitantes da Terra. Todos, né? Todos. Todos. Estivéssemos em condições, ele pediria ao Pai para encaminhar o Espírito da Verdade, que ficaria conosco. E o que esse Espírito da Verdade ia fazer? Relembrar tudo aquele que ele tinha dito. Por que é interessante essa passagem do Jesus? Porque ele sabia que nós íamos desvirtuar os seus ensinamentos ao longo do tempo. E que ele não estaria em presença física para retomá-los. E para corrigir. Então, viria alguém para relembrar e recolocar e aprofundar os conhecimentos. Então é isso. E continua esse Espírito dizendo: vão e preguem a palavra divina. É chegada a hora de sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis em favor da divulgação dos Espíritos. Vão e preguem. Os Espíritos superiores estão com vocês, que são os anjos da guarda. Todos nós, todos os habitantes da Terra, têm um anjo da guarda, que está junto, que está para nos intuir. O problema é que, às vezes, nós estamos sintonizados na rádio errada. Com outra frequência. Com outra frequência. Continua o nosso querido Erasto, esse espírito benfeitor. Certamente falarão com pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Quer dizer, quantos se dizem ateus, né? Por quê? Porque quando nós chegamos na doutrina espírita, até então, eu tinha entendimento que alguém me perdoava. E aí os espíritos vêm dizer: não, tu que tem que se perdoar. Através do quê? Da reforma íntima. A grande questão é que a doutrina espírita, ela não permite que nós façamos algo que adoramos, terceirizar. Então ninguém perdoa por nós, ninguém evolui por nós, ninguém faz o bem por nós. São práticas nossas que precisam estar incorporadas à nossa vida. Mas nós podemos ajudar através da oração. Mas o caminho é nosso. Exatamente. A cruz que carregamos, a gente sempre fala em cruz, né? A cruz, eu posso ajudar o meu irmão, apoiando ele. Vai lá, meu irmão. Né? Eu tô contigo. Mas a cruz, quem carrega somos nós mesmos. O fardo é meu. O fardo é meu. E aí me faz lembrar uma outra questão, bem rapidamente, Dalpiva. Eu sempre pensei isso, sabe? No final das contas, eu posso estar com a minha família, com os meus amigos, com todos que caminham comigo, né? Mas como o fardo é meu, na realidade, no final é só entre eu, tudo que eu fiz, a minha consciência e o Pai. Só. Né? Nós temos a família para ajudar, para nos amar, para nos intuir, né? Para nos exemplificar. Mas é somente eu e Deus. É o meu esforço. Não é contra o meu vizinho, contra a pessoa que... Pode falar. Miki, não dá então pra gente alegar e dizer assim: olha, eu fracassei na minha missão porque a Fábio não me ajudou. Esqueça. Porque o Dalpiva não me ajudou. Não dá. Esqueça. Não dá pra justificar assim. E a unidade familiar, em que o Nick fala da unidade familiar, né, Paula? Nós estamos inseridos ali por necessidade.
Estamos inseridos na família, nas condições sociais, intelectuais, de saúde, que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento. Para o nosso aperfeiçoamento. Vem Então, uma só concluindo essa parte, então. Pregue o desinteresse aos que têm apego excessivo ao dinheiro. Os bens materiais são importantes para gerar riqueza, gerar trabalho, mas esse apego excessivo. Pregue a abstinência aos desregrados, a mansidão aos tiranos domésticos. Quantos crimes domésticos nós estamos assistindo diuturnamente, especialmente do homem contra a mulher. E aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É necessário regar com suor o terreno em que vão semear, pois ele só frutificará se esses esforços forem baseados nos ensinamentos do Evangelho. Vão e preguem. Pregar o quê? O Evangelho de Jesus, a palavra dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nick. Nós temos uma pergunta aqui da Dirce. Eu acho interessante. Sobre crescer moralmente, como fica a situação de dois espíritos da mesma família, já que nós estamos falando em família, onde existe desavença? Um deles pede perdão e o outro diz que perdoa, mas não permite convivência, não quer contato. Isso foi perdão? Nós precisamos entender que nós não podemos julgar a dor do outro, né? Então, quando eu causo um mal, quando eu causo uma ofensa, eu sei que eu fiz algo errado, mas eu não tenho como mensurar o estrago que aquilo fez no coração, na vida da outra pessoa. Então, quando eu peço perdão por um erro cometido, eu preciso entender que a ideia de perdão do outro pode não ser igual à minha. E talvez, nesse momento, o máximo que ele consiga fazer é isso. Talvez, nesse momento, essa seja a possibilidade que ele tem diante daquilo que ele sente, diante da dor que eu causei. Então, o perdão é um processo muito íntimo, muito pessoal. Talvez, daqui a um tempo, né, essa pessoa consiga realmente ressignificar o acontecido e ela consiga voltar a conviver. O dizer eu perdoo, mas não quero conviver contigo, talvez não seja um perdão profundo, mas é um primeiro passo. Né? Há uma intenção, há uma vontade. Então, nós precisamos aprender a ter paciência e respeitar o tempo do outro. Né? Aí eu penso, não, ele não quer mais conviver comigo porque ele é arrogante. Talvez ele simplesmente não consiga. Talvez aquilo ainda incomode. Ainda o machuque, exatamente. Mas o tempo é uma coisa que ajuda muito. Né? Nós vivemos num mundo tão imediatista, a gente quer tudo para ontem, e existem coisas que não se resolvem dessa forma, e esse também é um aprendizado nosso e também auxilia na nossa reforma íntima, respeitar o tempo do outro. E o quanto é importante o perdão, que quando você perdoa alguém, quem tira esse fardo é você mesmo. A gente se liberta. E a gente se liberta daquele peso que está incomodando tanto. O perdão é necessário. Necessário, muito necessário. É tão importante que o último ensinamento da encarnação de Jesus foi o perdão. Exatamente. E ele não apenas pregou através de palavras, como o Dalpiva falava. Nós que já conhecemos essa doutrina tão esclarecedora e consoladora, nós temos o dever de pregar a boa nova, de pregar isso tudo que nós já sabemos e conhecemos, senão nós seríamos egoístas. E a melhor forma de pregar é o exemplo, né? Não foi assim que Jesus pregou a vida toda? Então, que a gente faça esse esforço, através do nosso exemplo, demonstrar que realmente perdoamos, demonstrar que realmente nos importamos. Mas se a gente ainda não conseguiu, que a gente continue se esforçando, né? Dia a dia, porque o nosso exemplo influencia muitas pessoas. Muito mais do que aquilo que nós falamos. E essa influência, ela se dá tanto de encarnado para encarnado, quanto de desencarnado para encarnado e vice-versa, né? Nós estamos sempre influenciando as pessoas. Nick, como que o Espiritismo explica essa influência? Podem os espíritos nos influenciar e como? Olha, na questão 459 do Livro dos Espíritos diz: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem.
Na realidade, as pessoas podem interpretar isso como se nós fôssemos marionetes, e não é verdade. Nós temos o livre-arbítrio para escolhas, né? Mas eles nos influenciam, sim, através... Aí eu sempre lembro daquela passagenzinha, aquele desenho, né? A pessoa aqui, de um lado direito, o anjinho, do outro lado... Era exatamente isso que eu ia falar, o desenho animado, né? Isso. O anjinho e o diabinho, um em cada ombro, vida porque fora. esses espíritos que estão em todos os lugares, gente. Em qualquer lugar que você vá, tem espíritos, né? Você pode entrar em contato com esses espíritos. E eles podem, sim, sugerir algumas coisas para vocês, para nós, né? Mas a gente só vai escutar ou assimilar aqueles conselhos se você estiver vibrando na mesma frequência dele. Quer dizer, se eu estou desanimado, se eu sou pessimista, se eu só escuto coisas ruins, se eu só falo coisas ruins, se eu assisto coisas ruins... E se eu espero que só as coisas ruins aconteçam, esses espíritos que pensam igual a mim, eles vão continuar me influindo. É normal, gente. É normal. Agora, se eu mudar a frequência, que nem diz o Dalpiva, e começar a pensar coisas boas, realmente pensar e sentir coisas boas, as coisas boas também chegarão até mim. E os espíritos superiores ou melhores do que eu também vão me influenciar. Meu anjo de guarda. Que é o nosso anjo da guarda, nosso mentor. E quem faz esse exercício, pode realmente começar a escutar o seu anjo da guarda. Para mim, ele me intui muito. E tem como a gente atrair, então, para perto de nós, o nosso anjo da guarda, os bons espíritos, Fábio? Quanto a essa questão do anjo da guarda, é preciso trazer uma outra questão que talvez seja das mais consoladoras dentro da doutrina. Nós nunca estamos sozinhos. Nós começamos a receber a ajuda da espiritualidade no momento em que o nosso espírito é colocado no nosso corpo biológico, no ventre da nossa mãe, lá no embrião. Ali a espiritualidade já começa. E no momento do nosso desencarne, da nossa morte, nós estamos sendo auxiliados pela espiritualidade. Então, o anjo da guarda é um espírito que se propõe a nos guiar e nos orientar. A presença dele é mais forte até os 7 anos de idade da criança, quando há ainda um contato maior com suas vidas anteriores, com os aspectos espirituais, esse acompanhamento é maior. A partir daí, esse espírito precisa começar a exercer a sua autonomia, o seu livre-arbítrio. Então, esse anjo da guarda, ele vai um tanto se afastando, mas acompanhando de perto. Então, ele está sempre por perto e, às vezes, as nossas atitudes é que acabam fazendo com que ele se afaste, né? Como nós, quando estamos educando o nosso filho. Vai por aqui, vai por aqui. Não, ele vai por lá. Venha para esse lado, é aqui que tu tem que andar. Mas ele vai para lá. Chega uma hora que a gente cansa. Então, deixa que ele aprenda sozinho, fica só acompanhando, né? Mas é possível, sim, atrair os espíritos para perto de nós. De que forma que os bons espíritos vêm? Nesse sentido que o Nick colocava. Quando o meu pensamento é bom, quando as minhas atitudes são boas, quando o meu comportamento é bom, quando eu faço coisas boas, e principalmente através da prece. Às vezes a gente fica imaginando que o auxílio espiritual ele vem de uma forma mágica, que o anjo tem que se materializar na nossa frente, pegar na nossa mão e dizer agora vamos. Não. O que ele faz? Ele nos intui. Mas para ele nos intuir, nós precisamos estar receptivos. A nossa cabeça tem que estar boa. A gente vive numa loucura, né? A cabeça da gente é sempre tão cheia, que às vezes o nosso anjo guardião, ele tenta nos intuir, mas aquela informação que vem dele, ela se perde ali no meio daquele milhão de pensamentos. Por isso que é tão importante a gente silenciar nossa mente, acalmar o nosso pensamento, nos dedicar um tempinho à oração, para que ele possa nos auxiliar. Então, é possível, sim, através da forma como pensamos, vibramos, nos comportamos e oramos, atrair para nós espíritos que têm coisas boas para nos dizer, para nos auxiliar. Mas é interessante observar que a decisão entre pegar o caminho A ou B, o caminho do bem ou o caminho do mal, a decisão é nossa. Exatamente. Daí que está o mérito por nós evoluirmos, ou o demérito por sairmos... Desviarmos do caminho. Desviarmos do caminho. E aí me lembra rapidamente a história de Jesus que fala sobre a porta estreita.
né? E a Que é um porta pouquinho mais difícil. Mas são escolhas. E todos nós podemos e devemos fazer. Gente, o papo está muito bom, muito interessante, mas nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, hoje debatendo sobre anjos e demônios na visão espírita, e nós queremos aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez e mandar um abraço a todos os patrocinadores e apoiadores, sejam eles voluntários e anônimos, mas também envolver toda a equipe da Imobiliária Nostra Casa, da Construtora Escala, pelo apoio que tem dado a este programa, e por isso eu convido a todos para ouvir o recado dos nossos apoiadores Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A Construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Anjos e Demônios, na visão espírita. Nick, agora, quase chegando ao finalzinho do programa, ainda temos participações, comentários dos ouvintes? Tem. Marlene, queria mandar um abraço para Marlene. A Dirce a gente respondeu, para o Marcelo Detone, nosso querido amigo. Um abraço a todos que estão nos assistindo e nos escutando. Muito obrigado pela audiência. Agradecemos realmente a participação, os comentários e o carinho de todo esse público que nos acompanha, seja pelo rádio, que não conseguem se manifestar, né, mas estão nos ouvindo, pela internet. Sejam todos sempre muito bem-vindos a esse programa. E lembramos que se alguém colocar alguma pergunta e a gente não conseguir responder ela no ar durante o programa, nós responderemos depois individualmente. Mas antes de encerrar, ficam algumas questões para a gente pensar ainda sobre esse tema. Primeiro de que, se a gente desencarnar hoje, então, nós não vamos nos transformar nem em anjos, nem em demônios quando chegarmos do outro lado, é isso, pessoal? Não, ainda bem. A gente precisa ter em mente que quando nós desencarnamos, nós somente não temos mais matéria, não temos mais um corpo. Mas aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração, segue conosco. Então, é a nossa vida, é a vida que nós levamos, o que nós construímos, o que nós desenvolvemos enquanto espíritos, que vai determinar como será a passagem, como será a nossa existência depois da morte física. Não é automático. Qual o ambiente que nós vamos circular no plano espiritual? Qual é a sintonia que nós vamos estar? Com quem nós vamos nos relacionar? Com a qualidade dos espíritos que nós vamos nos relacionar, né? São aquelas da nossa faixa vibratória, né? Quando falamos antes, não, vamos estar escutando a mesma rádio, né? Nesse caso, os iguais se atraem, Sempre né? se Eles atraem. não vão se repelir, nós vamos ser atraídos para a vibração idêntica àquela que nós temos. Agora que tu falaste em atração e repulsão em relação aos iguais, fizeste lembrar em relação a esse termo que nós estamos dialogando sobre anjos e demônios, que nós falamos que nós podemos atrair os bons espíritos para perto de nós, mas a gente também poderia atrair aqueles irmãos menos evoluídos também para perto de nós, seja pelo nosso comportamento, mas há pessoas, e é importante que o Espiritismo esclareça, que creem no uso de amuletos, de magia, enfim, para atrair espíritos. De trabalhos? Trabalhos, Que enfim, fazem. há nomenclaturas diversas para isso, né, que às vezes utilizam de ações ruins para prejudicar outras pessoas. Será que os espíritos realmente contribuem para isso? Como que o Espiritismo entende essa questão? A questão 551 do Livro dos Espíritos, você veja como isso é uma coisa antiga, Kardec já se preocupava com isso e ele pergunta: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E a resposta diz apenas: não, Deus não o permitiria. Porque o bem é sempre maior.
as forças do bem são sempre maiores. E no momento em que eu estou conectada com a espiritualidade, que o meu pensamento é bom, que a minha vibração é positiva, que eu permito que o meu anjo da guarda me proteja, não há mal que me alcance. Ah, mas aí espera um pouquinho, aí depende de mim, né? Exatamente. Deus não permite, mas eu também não posso contribuir com isso, né? Eu preciso pensar que o mal pode alcançar alguém, mas eu preciso pensar que eu tenho como me proteger, né? E quando a gente tem esse pensamento a respeito da vida, de viver em paz, de fazer o bem para os outros, nós estamos sempre protegidos. Daí a oração. Exato. Vigiai e orai. Vigiar e orar. O amuleto se torna desnecessário quando nós temos o recurso da prece, né? Quando nós temos a intenção, a conexão com os espíritos que nos protegem. Talvez inserido dentro disso é importante dizer que a doutrina espírita não tem nenhum paramento, nenhum sacramento, nenhum amuleto, nada. A doutrina espírita é estudo, amai-vos e instruí-vos. É estudo, reflexão, E caridade. Fora da caridade não há salvação. É a expressão cunhada pelos espíritos benfeitores. Outra coisa que geralmente o pessoal acaba misturando bastante é quanto aos trabalhos, então, que a Paula falou antes, né? Nós não fazemos nenhum tipo de trabalho, né? Nós não fazemos nenhum tipo de entrega, nós não... A ajuda que nós pedimos para os espíritos são ajuda para fazer o bem. De maneira nenhuma, tudo que nós fazemos, tá, é gratuito. Isso é importantíssimo saber, né? Nós não trabalhamos, nós não fazemos trabalho nenhum, né, para outras pessoas, nem para o bem, muito menos para o mal. É a eterna terceirização. É a terceirização. Né? Traga o seu amor de volta em 3 dias. Isso. É preferível acreditar nisso do que entender que seu amor acabou, eu contribuí e preciso melhorar, né? Mas também cabe destacar que a doutrina espírita não critica, não julga, não condena absolutamente nenhuma prática. Nós entendemos que cada criatura tem seu livre-arbítrio e busca aquilo que acha que lhe é favorável, que cada religião tem os seus costumes, tem as suas práticas e nós as respeitamos profundamente. Isso aí. Então, Jesus é o modelo e guia. Exato. acho que mais importante realmente que qualquer outro objeto externo é a nossa fé que nos fortalece, nos protege. Quando nós estamos com os olhos mirados em Jesus, pode vir a tempestade que for, né? Nós andamos sobre as águas com Ele. Tem tempo para mais uma pergunta bem rápida? Bem rapidinho, Nick. Então vamos lá. Bianca fez uma pergunta agora, rapidinho, nos 45 do segundo tempo. Ela diz assim: gostaria de que me respondesse. Amo incondicionalmente uma criança, sinto e olho, tenho cuidado como se fosse meu. Ele não é meu filho, mas tenho como se fosse. Sofro demais por ele. É uma vinculação espiritual muito forte. Muito provavelmente eles têm jornadas anteriores, longa caminhada junto. Continue amando. Continue amando. E ela fazendo, teve a né? bênção de estar próxima, de Isso. voltar a conviver com esse Isso. ser querido, esse ser amado de outros tempos. Não interessa se é da família, né? Não, isso não Ame. importa. A família verdadeira é espiritual, não é de sangue. É verdade. Então continue amando, por favor. Aproveite a oportunidade. Isso, Bianca. Obrigado pela participação. E só para concluir também ali, ó, muitas vezes Deus nos manda anjos desencarnados e anjos encarnados. Com Muito certeza. bem lembrado, Fábio. E aí, às vezes, tem aquela pessoa tão especial que nos ama, que nos guia, que nos orienta, que é um anjo de carne, que veio para nos fazer felizes, para nos auxiliar. E que a gente possa tentar ser também um pouquinho anjos para as pessoas que nos circundam, né? Aproveitar a Perfeito. oportunidade sempre que tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Seja o anjo de alguém. Seja o anjo de alguém. É isso aí, perfeito. Gente, maravilhoso o programa de hoje. Aprendemos muito. E para você que não conseguiu ouvir o nosso programa desde o início, você pode resgatar todos os programas desde que o Hora Espírita começou em 2017. Estão na página do Facebook, Hora Espírita Chapecó. E a partir de 2019, nós temos também uma página, né, um canal no YouTube, onde vocês podem acompanhar também todos os programas desde janeiro deste ano. E para quem quiser mais informações sobre como estudar a doutrina espírita, as atividades que há nas casas espíritas, nós temos várias casas em Chapecó. Vocês podem consultar online, Casas Espíritas Bezerra de Menezes, Amor e Caridade, Leocádio José Correia, Nosso Lar, Gotas de Luz e Seara da Caridade. Só procurar lá na página do Hora que vocês vão encontrar todas as
informações. Queremos agradecer especialmente esses 3 voluntários que vieram até aqui nesse sábado de manhã para esclarecer e nos contribuir tanto com o conhecimento da doutrina espírita. Fábio, muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade e só para complementar, todas as casas recebem a todos aqueles que as procuram sem custo, recebemos a todos com muita alegria. Independente da religião que professam. Exatamente. Aprender é sempre bom, não é? Dalpiva, muito obrigada. Obrigado, nossa saudação fraterna a todos os ouvintes. Nick, querido, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Um abraço a todos, um excelente final de semana. E a todos os nossos ouvintes queridos, a você que nos acompanhou nesse programa de sábado, nosso muito obrigado. Nós desejamos um ótimo final de semana, com muita paz, muito amor. E nós nos encontraremos novamente no próximo sábado, então às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana com